Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Glória a Deus, queridos e amados, gente boa da nossa terra de Fernandópolis, que Deus esteja nos abençoando. Você que nos vê pelo Facebook, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Hoje é um dia maravilhoso na sua vida. Que Deus abençoe sua vida, você e sua família. Amém? Hoje estamos estudando Filipenses 1, versículos 12, 13 e 14. Vamos fazer uma meditação nessa palavra. Essa palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo dizia isso em Romanos, e aqui você vê novamente em outras palavras. Vamos ler então essa passagem. Filipenses 1, 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Amém. Isso é uma palavra muito interessante. Em Romanos, Paulo dizia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não daqueles a quem Deus ama, mas daqueles que amam a Deus. É diferente, né? É o contrário, né? Tem gente que entende a Bíblia opostamente. Eles acham que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama. Então, nesse caso, todos receberiam essa mesma palavra, porque Deus ama a todos, igualmente inclusive. Mas é quem ama a Deus que vai receber isso aí. E aqui Paulo fala um pouco sobre isso, quando ele diz aqui: eu queria cientificar vocês de que as coisas que me aconteceram, ao invés de contribuir para o mal, estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Que ele está falando dos sofrimentos. Os sofrimentos pelos quais ele passou são muito fortes. Você diz, mas eu também passo sofrimentos grandes. Tá bom, então reaja como ele reagiu. Está certo para qualquer um. Porque às vezes um sofrimento pequeno para a gente se torna um monstro. A gente começa a xingar a Deus, começa a dizer, eu não sei o que eu fiz para Deus para acontecer isso, eu não sei em que eu errei, meu Deus. E está acusando a Deus. Não recebeu. E se Deus estiver te processando uma disciplina sobre você? Você não está aceitando a disciplina? É difícil aceitar a disciplina. Filho não aceita a disciplina. O governo não aceita que você discipline o seu filho. Nas escolas, professores estão levando tapa na cara e outras coisas, porque ele corrigiu a criancinha de 16 anos, 17. Gozado, né? Você está rindo sozinho, né? Pois é para rir mesmo, ou é para chorar. Um dos dois. Deus não tem medo de homem. Ele continua disciplinando aquele que ele ama. Então Paulo dizia, a minha disciplina, minha dor, meu sofrimento, tem servido para que muita gente conheça Jesus. A história da igreja foi escrita com sangue. Eu ganhei essa caneta aqui agora no Dia dos Pais.
ela usa tinta para escrever. Mas a história da igreja não foi escrita com tinta, querida. Foi escrita com o sangue dos mártires, desde criança até mais velhos. A história da igreja foi escrita com o sangue dos mártires, do primeiro século, do segundo século e outros. É uma história significativa. E quando eles assassinavam um cristão, por causa desse sangue derramado com desonestidade total e absoluta, então dezenas se convertiam. A igreja se multiplicou a tal ponto que em pouco mais de 200 anos a igreja ganhou o Império Romano. E eu quero ler aqui, você às vezes não tem prestado atenção no versículo 13, mas vou comentar um pouquinho o que aconteceu, o que o sofrimento levou a acontecer. Porque nós hoje não sofremos nada. O cristão hoje não é perseguido. Todo mundo no Brasil é cristão. A perseguição está uns contra os outros, cada um querendo comer a carne do próximo. Porque aqui no Brasil não há perseguição. Na África tem muitos pontos de perseguição. No Oriente Médio, muitos pontos de perseguição. E em outros países. Na Europa já tem muita perseguição. Estados Unidos também. Aqui no Brasil já tem vários momentos aí que dá para a gente perceber. Nas repartições públicas, eles não querem mais que fique um crucifixo. Eu já falei isso. O crucifixo é católico, apostólico, romano. Não é assim de todo o cristianismo. Você sabe disso. Entretanto, o crucifixo representa o cristianismo. Né? Não tem como dizer que não. Por que eles estão tentando tirar o crucifixo? É por causa da igreja católica, apostólica, romana? Não é. E nem poderia fazer isso por causa disso. Tá? Mas é por causa do nome de Jesus. Perseguição. Ainda é velada. Mas se vier uma perseguição mais forte, não se assuste, querido. Não se assuste mesmo. No versículo 13, então, diz: as minhas cadeias, quer dizer, as prisões que ele passou, ele foi preso, ele foi levado depois preso para Roma, para ser julgado pelo imperador. Então, o apóstolo, nessas prisões, ele diz, cadeias, essas cadeias em Cristo, que é por causa do nome de Jesus Cristo, diz, por causa disso, o nome do Evangelho se tornou conhecido de toda a guarda pretoriana e de todos os demais em Roma. Aquilo foi tão forte, eu não estou aqui defendendo religião, tá? Eu vou apenas citar algum acontecimento para você perceber como que aquilo foi forte. Tá certo que houve muitas mudanças e tal, mas isso aí nós temos que tomar cuidado para a gente permanecer até o fim, porque muitos mudam mesmo. Mas a coisa foi tão forte que hoje, em pleno século XXI, 2000 anos depois que Paulo escreveu isso aqui, 2000 anos depois, o Vaticano, que é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, é o Vaticano se tornou um Estado independente, dentro de Roma, na Itália, e ali está concentrada a maior biblioteca do cristianismo, dali se expande o cristianismo, tudo bem, é o catolicismo, mas você nota o significado disso. Roma, que era um povo que não conhecia Deus, o Deus da Bíblia, não conhecia Jesus. Esse povo foi todo ganho para Jesus, há 2000 anos atrás. E até hoje as marcas estão lá, marcas profundas demais. O Coliseu Romano, por exemplo, está lá. As catacumbas de Roma estão lá. Tá? Então,
O Paulo dizia, as minhas prisões, as minhas cadeias fizeram com que o evangelho fosse conhecido de toda a guarda pretoriana. Isso significa, os guardas, os soldados, porque todos os dias ficavam alguns soldados guardando Paulo, que Paulo ficou preso na sua própria casa, prisão domiciliar. E depois ninguém sabe se aconteceu algum julgamento, que foi assim, aí a Bíblia já não relata isso. Mas os soldados vinham, trocavam essa guarda direto, constantemente trocando. Ele ganhou toda a guarda pretoriana. A cadeia dele, a prisão dele, não serviu para escarnecer o nome de Jesus, serviu para ganhar toda a guarda pretoriana e todos os demais. E todos os demais. O nome de Jesus ficou conhecido por todos os que trabalhavam em nome do imperador romano. Ah, isso é tremendo. Isso é tremendo. A guarda pretoriana e todos os demais conheceram o nome de Jesus. Porque Paulo, chorando ou rindo, com fome ou satisfeito, de qualquer forma, ele anunciava o nome de Jesus. Isso é um homem tremendo. E cumpre aquela palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E o versículo 14: a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas. Veja bem, a maioria dos irmãos, a maioria, tem, o que é maioria? Mais de 50%. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Bom, se ele está sofrendo e está vencendo, eu também posso. Agora, se ele é covarde, acho que eu também vou ser covarde. A gente olha uns para os outros, com certeza. Com certeza. E quem é o meu herói? Quem é o seu herói? Você está olhando para quem? Eu me lembro de uma propaganda que existia de cigarro. Acho que a marca era Marlboro. Acho que é isso mesmo. Passava um cavalo, um homem montado num cavalo, muito bem feito, uma propaganda bem feita, estimulante, e dizia que ele estava na terra do Marlboro. Então fizeram uma pergunta um dia para um brasileiro. Eu vi isso na televisão. Ele perguntou: qual é o seu maior sonho? Ele disse: meu maior sonho é visitar a terra de Marlboro. Era o ídolo dele. Não sei se era o Marlboro cigarro, que era o ídolo dele, se era o cavalo, se era o cavaleiro, qual era o ídolo dele, mas era envolvido com essas coisas. E o seu ídolo? Ou qual é o seu herói? Para quem você olha? Porque aquele povo olhava para Paulo e dizia: eu também posso, eu também consigo, ele conseguiu, eu também consigo. As algemas de Paulo serviram para estimular e desenvolver uma igreja forte, que ganhou toda a Itália, toda a Europa, e se expandiu mais ainda. Tremendo, né? Eu fico cheio com isso. Foi assim que o Evangelho começou. O Evangelho tem história, o Evangelho tem genealogia, o Evangelho tem começo, meio e fim, o Evangelho tem inteligência, o Evangelho tem fé, o Evangelho tem esperança, o Evangelho tem julgamento, o Evangelho é completo. Glória a Deus. Você receba essas palavras. Você examina em casa a carta de Filipenses, leia com cuidado, vai ser maravilhoso na sua vida. Vai ser mesmo. Em nome de Jesus. Você é importante para Deus. E ora comigo. Pai querido, vem nos encher dessa graça, superabundante graça, de saber que as nossas cadeias não servem para a nossa derrota, mas servem para que muita gente seja ganha para Jesus Cristo. Gente que vai ser ganha para Deus, arrancadas poderosamente das mãos sujas do diabo e trazidas para o reino do Filho do teu amor, que é Jesus. E é em nome de quem nós oramos. Amém e amém.
Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no